Quando a sorte e perseverança habitam juntas um ser humano, as mais incríveis histórias de sobrevivência vêm à tona. Histórias que nos surpreendem e nos fazem perceber que, apesar de nossas vulnerabilidades, temos um grande lutador dentro de nós, pronto para assumir o controle quando as coisas ficam difíceis. Vamos descobrir essas histórias incríveis, que revelam quantidades desumanas de sorte e também de azar, dependendo do ponto de vista. Número 10. Frank Selleck. Esse professor de música croata definitivamente tem superpoderes. Isso porque ele sobreviveu a um trem descarrilhado, um acidente de avião, 3 incêndios automobilísticos e 2 acidentes de ônibus, tornando-se o homem mais sortudo e azarado do mundo ao mesmo tempo. Depois de enganar a morte 7 vezes, você poderia pensar que a sorte de Selleck havia terminado. Mas você errou. Ele comprou seu primeiro bilhete de loteria e logo ganhou o equivalente a pouco mais de $1 milhão na época. Frank decidiu doar tudo para sua família e amigos, dizendo que sua saúde e esposa eram tudo o que ele precisava para ser feliz. Mas parece que os 7 acidentes não foram os únicos desastres em sua vida. Ele também passou por 6 casamentos antes de tudo isso. Número 9. Tsutomu Yamaguchi. Inacreditável. Esse homem passou por 2 explosões nucleares no local de explosões e sobreviveu a ambas para contar a história. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima em uma viagem de negócios quando a cidade foi bombardeada pelos Estados Unidos. Ele viu um grande clarão no céu, da explosão que ocorreu a 3 quilômetros de onde estava. Foi atingido, sofreu queimaduras graves, rompeu os tímpanos e ficou temporariamente cego. Ele então voltou para casa, 280 quilômetros a oeste, onde começou a tratar seus ferimentos. Sua cidade natal, Nagasaki, então foi atingida pela segunda bomba atômica dos Estados Unidos. Apesar de mais de 200 mil pessoas terem morrido nesses atentados, Tsutomu foi o único sobrevivente das 2 explosões, reconhecido pelo governo do Japão. Ainda assim, ele viveu até os 93 anos de idade, quando começou a sofrer de doenças relacionadas à radiação. Número 8. Paul Templer. Esse homem passou 20 anos trabalhando como guia de safari, o que o levou a ficar dentro de um hipopótamo durante uma tarde qualquer. No dia em questão, ele estava levando clientes pelo rio Zambezi, no Zimbábue, quando de repente um hipopótamo monstro do tamanho de um Range Rover, com cerca de 4,5 metros de comprimento e 1 metro de altura, derrubou um de seus amigos da canoa. Enquanto ele remava em direção a seu amigo, o hipopótamo cruzou em sua direção, agitando a água e criando uma espécie de torpedo. Quando ele se virou para pegar o amigo, de repente tudo ficou escuro, viscoso e fedorento. Ele estava debaixo d'água, mas da cintura para cima não estava molhado. Sim, ele estava até a cintura dentro da boca do hipopótamo. Ele se contorceu até que o hipopótamo abrisse as mandíbulas o suficiente para que escapasse. Mas hipopótamos são animais cruéis, que matam mais pessoas na África do que qualquer outro animal, e por isso atacou Paul novamente, arrastando ele de volta para baixo d'água. Depois do que pareceu uma eternidade, o hipopótamo foi para a superfície e o cuspiu. Talvez foi porque os seus pés pareciam mais saborosos que sua cabeça, já que o hipopótamo rapidamente engoliu Paul novamente, dessa vez pelos pés. Paul esmurrou e fez de tudo para se livrar, e descobriu que segurando os enormes dentes do hipopótamo, ele conseguia fazer com que sua carne não rasgasse tanto assim. Isso provavelmente foi o que levou o hipopótamo a libertá-lo, desistindo de rasgá-lo em vários pedaços. Paul levou 8 horas horríveis para chegar a um hospital sem analgésicos, admitindo que a dor era tanta que chegou a considerar cometer suicídio. No final, seu braço foi esmagado até o osso. Ele tinha uma ferida tão profunda que seu pulmão estava visível. Um médico contou 40 feridas por punção em seu corpo. Ele sobreviveu e escreveu um livro sobre sua história. Número 7. Matt Sutter. Imagine você sentado no sofá, passando pelos canais quando, de repente, o chão começa a se mover, a parede à sua frente desaparece, e um tornado de 250 km por hora leva você a um passeio desagradável por 400 metros pelo ar. Não tem como sobreviver a um passeio como esse, ao menos que você seja Matt Sutter. Em 2006, o homem de Missouri, aos 19 anos de idade, estava no trailer de sua avó quando uma força enorme o atingiu, destruindo tudo ao seu redor. Ele estava só de cueca na hora e foi sugado para fora do trailer. Quando recuperou a consciência, percebeu que tinha sido arremessado a 400 metros de distância em um campo aberto. Ele quebrou o recorde da maior distância que um ser humano já sobreviveu a ser arremessado, o qual inicialmente pertencia a uma garotinha de 9 anos de idade, que foi arremessada a 300 metros, também por um tornado.
Número 6. Anatoly Petrovich Bugorsky. O cientista russo Anatoly Petrovich Bugorsky é mais conhecido por ter colocado acidentalmente a cabeça na frente de partículas carregadas, que estavam viajando quase à velocidade da luz. Ele estava verificando um equipamento com defeito no acelerador de partículas, Synchrotron U-70, quando os mecanismos de segurança falharam. Embora certamente se arrependa de sua decisão, Anatoly acabou sendo ele próprio um objeto de estudo científico. Ele relatou ter visto um flash mais brilhante que 1000 sóis, mas não sentiu nenhuma dor. Ainda assim, durante os dias seguintes, seu rosto ficou absurdamente inchado e sua pele começou a se soltar, revelando o caminho que o feixe de prótons havia queimado seu rosto. Embora tenha recebido muito mais do que uma dose fatal de radiação, ele sobreviveu e até completou seu doutorado. Acredite ou não, a parte mais bizarra vem agora. Olhando para Bugorsky hoje em dia, você vai notar que metade direita do seu rosto envelheceu, enquanto a metade esquerda parece ter congelado no tempo 22 anos atrás. Acho que descobrimos algo mais efetivo que o Botox. Número 5. Harrison O'Kenny. Há quem diga que um dia ruim no mar é ainda melhor do que um dia bom em um escritório, mas Harrison O'Kenny não concorda muito com isso. Em maio de 2013, ele estava trabalhando como cozinheiro em um rebocador que se deslocava pelas águas tempestuosas da costa da Nigéria, quando uma súbita onda gigante atingiu a embarcação e o navio começou a afundar. Ele conseguiu encontrar uma pequena quantidade de ar no escritório de engenheiros, mas o barco havia caído de cabeça para baixo no fundo do mar, 30 metros abaixo da superfície, enfrentando um número impressionante de ameaças letais e forçado a ouvir seus companheiros de tripulação sendo devorados por tubarões, ele começou a perder as esperanças. 3 dias depois, um grupo de mergulhadores em busca de corpos ficou chocado ao ver uma mão humana acenando para eles através de uma abertura no barco. Com razão, seu milagroso resgate viralizou na internet logo que foi publicado. Número 4. Wenceslao Moguel. Pancho Villa foi um general revolucionário mexicano e uma das figuras mais importantes da Revolução Mexicana, estrelando até alguns filmes de Hollywood. Após sua derrota pelos constitucionalistas de 1915, os rebeldes do norte enfrentaram 2 punições dos exércitos regionais. Entre seus apoiadores estava um sujeito chamado Wenceslao Moguel, que foi condenado à morte por um esquadrão de tiros sem direito a julgamento. Mas Moguel tinha uma carta na manga. Ele era muito, mas muito bom em não morrer. Apesar de ter tomado 10 tiros, incluindo na cabeça, ele sobreviveu. Então, esperou que seus carrascos saíssem e milagrosamente deixou o local para voltar à segurança, onde recebeu atenção médica e se recuperou. Número 3. Eric Nerhus. Eric Nerhus estava mergulhando em busca de moluscos em Cap Howe, Sydney, com seu filho e um grupo de amigos. A 10 metros de profundidade, a visibilidade fica muito limitada, mas tudo ficou ainda mais confuso quando ele entrou em algum tipo de caverna escura. Segundos depois, ele percebeu que a caverna, na verdade, era um grande tubarão branco. Sua cabeça, um ombro e um braço estavam dentro da boca de um tubarão, e milhares de dentes mordiam todo o seu corpo. Quando o tubarão começou a sacudi-lo, ele percebeu que não tinha jeito. Iria virar comida de peixe. Mas, passados cerca de 2 minutos na boca dos tubarões, sem suprimento de ar, ele usou sua ferramenta para esfaquear o tubarão várias vezes no olho. O tubarão então soltou ele e foi embora, com Eric finalmente colocando o regulador de ar de volta à boca. Ele então teve que subir lentamente à superfície, sendo puxado por seu filho adolescente Mark, que estava em choque. Número 2. Mauro Prosperi. A Maratona de Sables não é considerada o evento esportivo mais difícil do mundo por acaso. A corrida de 6 dias e 155 quilômetros pelo deserto do Saara deixa meros mortais ofegantes só de pensar. Em 1994, Mauro Prosperi achou que valia a pena tentar, mas no meio do evento, uma tempestade o levou a se perder, correndo por várias centenas de quilômetros na Argélia. Após 36 horas, ele ficou sem comida e sem água, então começou uma dieta de morcegos, cobras do deserto e até sua própria urina. Perdido em um dos lugares mais inóspitos do mundo, ele tentou cortar os pulsos, mas a falta de água fez com que seu sangue engrossasse e coagulasse a ferida. Ele entendeu isso como um sinal de que ele deveria continuar vivendo e continuou andando pelo deserto. No 8º dia, ele descobriu um oásis. Na manhã seguinte, ele encontrou alguns pastores que convocaram equipes de resgate. Agora, antes de contar a história mais incrível de todas, aqui vão algumas menções honrosas que você não vai acreditar. Para começar, esse cara, que teve a sorte de ter o bom senso de usar os seus óculos de proteção. O que você está vendo preso nos óculos dele é uma ferramenta super cortante, que com certeza o cegaria se ele não tivesse sido sensato. Leve isso como uma lição e use equipamentos de proteção.
Agora um lembrete para tomar a vacina contra o tétano. Se esse prego enferrujado tivesse penetrado o pé dessa pessoa, ela sentiria a maior dor do mundo. Aí vai outro, mas aqui o prego passou pelo sapato e entre os dedos do pé. Certamente um prego atravessando o pé deve doer muito. E também é uma forma comum de se contaminar com tétano, pois os pregos enferrujados são um habitat para a bactéria causadora da doença. Se você assistiu ao vídeo sobre as maiores dores que o ser humano pode sentir, vai saber da dor enorme causada por ele. Agora, o motorista mais sortudo do mundo. Um motorista da China acidentalmente pisou no acelerador em vez do freio e quase despencou de um estacionamento a uma altura enorme. O carro ficou por um fio de cair. Finalmente, vamos para a mais incrível de todas as histórias, o primeiro lugar. Número 1. Roy Sullivan. As chances de alguém ser atingido por um raio durante um período de 80 anos é cerca de 1 a cada 10 mil. Então fica fácil entender a expressão de que um raio não atinge 2 vezes o mesmo lugar, a menos que você seja Roy Sullivan. Roy era um guarda florestal da Virgínia que parece ser um condutor natural de eletricidade. Ele venceu essas chances 7 vezes. Na verdade, aqui está a chance de ser atingido 7 vezes na vida por um raio. Como ele foi? Aposto que você nem sabe como falar esse número. Bom, as chances são de 1 em 10 octilhões. Ainda que as chances fossem um pouco maiores para Roy, já que seu trabalho o expunha a mais tempestades do que pessoas comuns. Ele conseguiu sobreviver a todos os choques e com poucas consequências. O primeiro apenas tirou a unha do seu dedão do pé. Em 1969, um segundo raio queimou suas sobrancelhas e o deixou inconsciente. Em 1970, outro raio queimou seus ombros. O último choque o enviou ao hospital com queimaduras no peito e no estômago, mas também o colocou no livro dos recordes do Guinness, como o homem que foi atingido e conseguiu viver a maior quantidade de relâmpagos. No final, Sullivan faleceu colocando uma bala em sua cabeça. Parece que sofreu uma frustração amorosa, mas eu diria que ele simplesmente se cansou da fúria de Zeus. E aí, qual dessas pessoas você achou mais sortuda? E qual dessas situações te deixa mais com medo? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!